A reitoria coordenou de uma forma um bocadinho distante, exatamente porque quis pôr, quis dar responsabilidade aos docentes, mas de qualquer maneira deu algumas orientações. Por exemplo, disse que devia ser uma formação graduada, de espectro largo, seguida de especializações a nível de pós-graduação. De que deveria haver uma formação básica, tanto quanto possível comum, mais uma formação específica, mais uma formação complementar. Isto ainda na graduação. Portanto, na graduação deveria haver uma formação básica comum, formação específica e formação complementar. De que seria necessário pensar em formação em competências transversais. A Universidade de Aveiro já tinha uma tradição de, em todos os alunos do primeiro ano, terem inglês e terem informática. Nesta altura já não era muito preciso ter inglês e ter informática, porque algumas dessas competências até já eram adquiridas no ensino secundário, nessa época, mas era preciso pensar noutras, como, sei lá, a capacidade de trabalhar em conjunto, a capacidade de ler textos, a capacidade de escrever relatórios, etc. Portanto, havia um conjunto de competências que nós considerávamos transversais e que era preciso pensar nelas. Também estabeleceu como máximo 22 horas por semana de lecionação e fez fincapé em que passasse a ser reconhecido o tempo de estudo dos estudantes. Não só o tempo em que eles estavam nas aulas, mas o tempo do seu estudo, na lógica dos ECTS. E eu organizei um guião com questões orientadoras para os docentes, para orientar os docentes no trabalho que iam fazer. E a primeira pergunta tinha a ver com as competências. Que competências deverá demonstrar o futuro licenciado? O futuro licenciado pela Universidade de Aveiro, nos vários cursos, já lá vamos. Que competências se espera que tenha o estudante à entrada da universidade? Qual a realidade atual? Porque se nós queremos que o estudante, no fim, atinja determinadas competências, nós também não podemos esquecer que ele chega com determinadas competências. E as atividades de formação têm que jogar neste intervalo. Que conteúdos de formação promovem o desenvolvimento de competências esperadas? Que atividades coordenam conteúdos e desenvolvimento de competências? Ainda há mais, mas antes de passar ao seguinte, eu vou explicar-vos porque é que está ali sempre porquê, porque devem-se ter interrogado porque é que eu não li o porquê. Bom, todo este processo nós queríamos que fosse um processo muito reflexivo e, portanto, os porquês estão em todas as perguntas para lembrar às pessoas que não bastava dizer quais as competências, era preciso saber justificar que eram aquelas e não outras. Que papéis para o professor e para o estudante? Que recursos e contextos de formação? Que processos de avaliação demonstram a presença das competências, quer finais, quer em desenvolvimento? E, portanto, há aqui um repensar também como é que, se vamos mudar a organização do ensino e da aprendizagem, se vamos centrar-nos em competências. E competências, atenção, competências não excluem conteúdos. Se vamos centrar-nos nisso, como é que depois vamos avaliar as competências? E, por fim, que processos de monitorização adotar para manter adequada a realização do planeamento curricular projetado? Porque uma coisa, como sabem, é o plano, é o plano de estudos, é o currículo, melhor, é o currículo no papel. Outra coisa é o currículo em ação. E o currículo em ação e a gestão desse currículo tem que ser monitorizada. Como eu disse atrás, nós organizámos o processo em fases e, portanto, eu vou apresentar-vos as fases, os intervenientes e as tarefas. Na primeira fase, os intervenientes eram relativamente poucos, eram, penso que 7. Um representante
de todos os professores por cada área de formação. As áreas de formação estou a falar em ciências exatas, engenharia, ciências sociais, formação de professores. Portanto, cada uma dessas áreas, através dos presidentes dos conselhos diretivos, indicava uma pessoa. E, portanto, o primeiro grupo era constituído por 7 professores, acho que eram 7, representando as 7 áreas que nós tínhamos. E a tarefa que lhe foi incumbida foi definir as competências desejáveis para os diplomados pela Universidade de Aveiro, independentemente da natureza do curso. Quer dizer, qual é a marca que a Universidade de Aveiro quer pôr nos seus diplomados? Eu vou passar aquele, se calhar não vou, mas vou muito rapidamente comentá-lo. Portanto, a noção de competência, que às vezes é muito mal compreendida, ainda hoje eu acho que é mal compreendida, nós veiculamos-la como o conjunto de elementos que a pessoa consegue mobilizar para agir em situação, em circunstâncias reais. E, na altura, tinha havido uma reunião muito interessante entre empresários europeus e o Conselho de Reitores. E dessa reunião tinha saído este relatório, Moving Towards a Learning Society, e nesse relatório era apresentada uma visão moderna de competência. O relatório tem a data de 1995. E nessa visão moderna de competência falava-se em conhecimentos. A competência implica conhecimentos, factos, métodos, conceitos e princípios, capacidades, saber o que fazer e como, experiência, ou seja, a capacidade de aprender com os seus erros e com o sucesso, contactos, capacidades sociais, redes de contactos, influência, portanto são relações interpessoais, valores, vontade de agir, de acreditar, de se empenhar, de aceitar responsabilidades e poder físico e energia mental. E são todos estes elementos que constituem a competência. Isto foi dado às pessoas para também pensarem sobre isto, e o grupo da primeira fase, os tais 7, identificaram as competências que eles entenderam e identificaram competências cognitivas, processuais, comunicacionais e atitudinais. E aqui está só o grande chapéu, mas eles depois discriminaram algumas delas. Porque estas competências e estas discriminações iam ser o ponto de partida do trabalho da segunda fase. Na segunda fase, um representante dos professores por cada um dos departamentos responsáveis pelos cursos, portanto agora já não era ao nível das áreas, mas era já ao nível dos cursos, agrupados por áreas de formação, tinham como coordenadores os intervenientes da primeira fase, ou seja, o interveniente da área da formação de professores na primeira fase seria o coordenador do grupo de professores de todos os departamentos que intervinham na formação de professores. E a tarefa aqui era concretizar, para cada uma das áreas de formação, as competências identificadas na primeira fase. Ou seja, era responder à pergunta: que competências deve ter um licenciado em Física pela Universidade de Aveiro, por exemplo. Na terceira fase, já se ia mais ao nível de curso. E os intervenientes eram, fundamentalmente, os diretores de curso, que agora teriam que se reunir com os docentes do curso para concretizar as competências identificadas na fase anterior. Portanto, na primeira fase, ao nível dos diplomados pela universidade, independentemente do curso e da área, na segunda fase por áreas, e agora aqui já era por curso.